começamos o verso 2, Apocalipse, e no verso 2 a gente vê essa questão, né, sobre qual falamos sobre João, testificou a palavra de Deus, e essa palavra de Deus é essa questão da reconciliação. E a gente estava vendo a respeito da reconciliação, a Filipenses capítulo 2, 16, nós vemos que a nossa reconciliação ela se dá por meio da vida do Senhor Jesus. Filipenses 2, 16, ele traz essa palavra. Isso. Então vamos lá, ó. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Há uma coisa importante que cabe nós cristãos, a questão da perseverança. Perseverar naquilo que Deus nos tem ensinado, para que o tempo que nós estamos correndo, todo esse tempo que nós estamos nos esforçando nesse mundo aí, não venha sido em vão, né? Correr e depois perceber que correu inutilmente ou parou ali na linha de chegada ali, né? Para que ele não se glorie. Efésios capítulo 1, verso 13, Efésios capítulo 1, verso 13, o mais importante da questão do caminho com Jesus é essa questão da reconciliação. Tudo aquilo que ele veio fazer na Terra, ele veio com um único propósito, né, de reconciliar o homem com Deus e voltar a estar conectado. Imagine que lá em Adão, quando Adão estava no paraíso, ele tinha acesso ao trono de Deus. Devia ser algo lindo e maravilhoso. A mesma percepção quando Deus visita Abraão e ele fala: Abraão, sai da tenda e conta as estrelas do céu, e é como se ele tivesse uma visão daquilo que estava no universo ali de tarde ali, como se tivesse talvez escurecido. Eu tenho ainda quando Moisés vai escrever Gênesis, eu acredito que esses 40 dias, 80 dias que ele ficou no monte, quando Moisés ficou 80 dias no monte, é como se ele tivesse, porque só de falar, mas eu acredito que Deus permitiu Moisés ver a construção do universo, sabe? Como se fosse algo em holograma, assim. Ali no monte, Deus mostrou coisas assim como foi Paulo citando na segunda carta dele, em Coríntios 12, que ele foi até o terceiro céu, assim João. Porque só de falar, às vezes você não vê a riqueza de detalhes, mas quando eles têm essa visão, a visão traz essa riqueza de detalhe. Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim: em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Aí entra a parábola do semeador, e aí nós ouvimos a palavra, e Romanos vai citar isso, crer no coração, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Então agora nós temos um selo do Senhor para ter acesso ao céu, o qual é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor à sua glória. Nós temos um selo que nos garante o retorno de Jesus para nos salvar. E isso é algo tremendo. Tiago 1,18 também vai falar sobre a reconciliação da palavra de Deus, e é esse texto que João está descrevendo em Apocalipse, Tiago 1,18. Ele traz essa percepção e ele fala, né, no verso 18,
pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, nós fomos nascidos pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus. Por isso que o poder da palavra de Cristo é muito importante, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, ou seja, da sua criação. Apocalipse 22, versos 6 e 7, aí o finalzinho de Apocalipse, o verso 6 e 7, ele fala a respeito, e disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, João começa a carta de Apocalipse falando sobre a palavra de Deus, a questão da verdade, a questão do evangelho da salvação, e disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e termina com tudo aquilo que ele escreveu, testificou, e Deus atestou, Deus deu o verso, autoridade, né, sobre a carta, o selo sobre a carta. O Senhor Deus do Espírito dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Nunca chegou tão perto. Eis que venho sem demora, diz o Senhor Jesus. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Por quê? Tudo aquilo que nós vamos ver em Apocalipse, ele já está acontecendo, os sinais. Então, assim, o que vai faltar é começar a tribulação. Só isso que nos falta. O arcanjo tocar a trombeta e a igreja ser arrebatada, e tudo isso vai começar. E nós vamos ver, a respeito desses sinais, que tudo está muito próximo de acontecer. Então, esse é a palavra de Deus, que é a palavra da reconciliação, e o testemunho de Jesus, Lucas 12, 8. Nós vimos aí, Lucas 12, 8, sobre o testemunho de Cristo. Toda a palavra ela deve ser atestada ou por Jesus, repetindo, citando aquele texto no Novo Testamento, ou os apóstolos. E aí traz essa verdade. Lucas 12, verso 8, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Lembra, a gente vai ver isso quando a gente for falar a respeito de Jesus um pouquinho, do ancião, e aí a gente vai entender. Sempre quando Jesus fala dele na terra, ele fala o Filho do homem, porque ele está fazendo uma citação lá atrás de Adão, a herança. Isso é importante porque ele diz que o pastor ele entra pela porta, o ladrão pela janela. Porque qual que é a porta de entrada na terra? Era nascer de uma mulher. Então, Jesus ele veio e entrou no mundo. Satanás ele roubou, enganou a Eva, enganou Adão, e aí ele rouba o direito deles de dominar sobre a terra, e Satanás ele entra pela janela. E por quê? Porque ele não entrou de modo natural do nosso mundo, vamos dizer assim, esse mundo visível. Satanás ele sai do mundo dele, que era o mundo do terceiro céu, do trono de Deus, cria um novo mundo que é onde está o inferno, e ali ele cria aquele ambiente. Nós vimos lá em 2 Samuel, nós falamos isso no livro de Daniel, e Satanás ele cria um ambiente dele, nós vimos isso em Isaías, que ele vai criar ao norte o trono dele, do trono de Deus, e ele cria esse ambiente porque agora ele tem acesso ao novo mundo, que é esse mundo nosso, o mundo visível. Então, o testemunho de Jesus é esse, ele vem
pela porta aí, que é natural. Segundo Timóteo 3,16, vamos lá? Segundo Timóteo capítulo 3, verso 16, o verso 16 ele diz assim, verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreender, para a correção da educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente, a palavra eteleio, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, duas coisas importantes. Tudo que nós lemos na palavra de Deus, nós entendemos que Deus inspirou essa palavra. No início do livro de Daniel, nós vimos a respeito da Bíblia ali, e homens inspirados, diz Pedro, por meio do Espírito Santo, escreveram a revelação. E ela é útil para o ensino. E aí, uma vez ensinado, Deus pode repreender para a correção da educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso. E ainda Apocalipse. Depois a gente vai chegar ao Apocalipse. Agora, Apocalipse 1, verso 9. Vamos lá para Apocalipse 1, verso 9. A gente vai chegar aí, no verso 9, 1, verso 9. E, eu, João, irmão, vosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aquilo que ele leu, e por causa do testemunho, isso levou ele a ser exilado. E aí depois a gente vai trabalhar um pouquinho. Existe agora, no livro 2 aí, no verso 2, pega a sua Bíblia lá no verso 2 aí, Apocalipse 1, 2, isso. O qual Deus testemunha tudo quanto viu. E é tão interessante aí, porque agora nós vamos chegar no verso 3. Vamos lá para o verso 3. Isso, Apocalipse 1, 3. Então, o que ele viu? Aí passou. Ó, as bem-aventuranças. E aí essa é uma parte muito legal, porque bem-aventurado é aquele que lê, os que ouvem a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Então, a bem-aventurança, né, e aí o mover do Espírito Santo, vamos ler para Mateus, deixa eu só ver, Mateus 5:3. Vamos lá para Mateus 5:3. Bem-aventurado ou feliz é a palavra ali, feliz. Então, Apocalipse vai citar 7 bem-aventuranças. E aí, fazendo uma missão para Mateus, ele chega assim, primeiro, bem-aventurado, e aí a gente vai ver, isso é bem legal, bem-aventurado os humildes de espírito. Eu quero ver aqui, isso, que eu fiz uma... E sempre quando você vê na Bíblia, ela vai ter... Deus tem algo tremendo, assim, ele faz na hora de escrever. Então, a gente vai caminhar aí entre Mateus 5, 3 e outros textos de Apocalipse. Então, ele vai ser aqui, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a humildade nos garante a certeza do reconhecimento do nosso pecado, da nossa fraqueza. O orgulhoso jamais vai reconhecer que está errado, mas o humilde de espírito, ele vê que toda a graça, todo entendimento, toda a sabedoria vem através do Espírito Santo de Deus. Se não fosse assim, nós não íamos conhecer o Senhor. Então ele traz bem-aventurados os humildes de espírito, e vamos para Apocalipse 1:3. Olha só. Agora, bem-aventuranças que aparecem aparece
em Apocalipse, ó, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve a palavra das profecias, guarda as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então, a bem-aventurança de um bem-estar espiritual. A primeira bem-aventurança que aparece em Apocalipse é essa do verso 3. Ou seja, a pessoa tem um bem-estar espiritual, fazendo referência a Mateus 5:3. Agora vamos voltar lá para Mateus. A segunda bem-aventurança do Sermão do Monte, o verso 4, ele diz: ó, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E não é a questão da pessoa que chora por, por uma situação pessoal, mas assim quando Jesus entra em Jerusalém e ele chora, assim quando ele vê a morte de Lázaro e ele chora também, para mostrar essa questão da empatia, a questão da compaixão, até melhor, empatia da compaixão. A outra bem-aventurança que aparece em Apocalipse 14:13. Vamos para Apocalipse 14:13. A gente vai fazendo essa ponte aí entre um e outro. Apocalipse 14:13, o verso 13, ele diz assim, então ouvi a voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Diz essa segunda bem-aventurança que aparece aí em Apocalipse. Sim, diz o Espírito, para que descanse as suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Depois a gente vai falar sobre isso mais. Mas vamos ver só essa questão das bem-aventuranças. E aí, voltando lá para Mateus 5, agora o verso 5 de Mateus 5, verso 5. Mateus 5, verso 5, ó. Bem-aventurados os mansos. Então, não sei se você vê ali, ó, uma coisa é ser consolado, e aí os mortos, né, os que choram lá. E bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. A mansidão aqui traz a ideia de esperança, de acreditar que Deus está olhando, Deus está guardando. Além, bem-aventurado aqueles que são mansos, porque herdarão a terra. E aí agora vamos para Apocalipse 16, verso 15. A terceira bem-aventurança que aparece em Apocalipse 16, verso 15. Aí. Isso, verso 15, ó. Eis que vens, ó, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então, assim, a terceira bem-aventurança aí que aparece aí, conservar as vestes brancas, imaculadas, aquilo que Deus nos tem dado, guardando aquilo em santidade. A santidade é algo que Deus valoriza muito, por isso que ele é santo, né, o Kadosh. Voltando lá em Mateus 5, o verso 5 agora, Mateus 5, verso 5, e aí, ó, o 6, bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, porque serão fartos. E aí, certamente, a farto infelizmente, nos nossos dias, essa questão da justiça, da verdade, se passa, né? Aquela questão do isso pode, aquilo não pode, mas Deus traz essa ideia que traz a ideia, não. Essa questão que todos aqueles que têm sede e fome de justiça, durante a volta dele, serão saciados. Vamos para Apocalipse 19:9. Apocalipse 19:9, vamos lá. O verso 9.
Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, feliz aquele que vai participar das bodas do Cordeiro, eu e você, a igreja de Jesus. Não existe não existe ninguém que passou na história da humanidade que agora faz parte da igreja, que eu quero dizer assim, não existe um status maior celestial do que ser a noiva de Cristo. Não existe outro lugar. Quando os irmãos Tiago e João começaram a discutir e perguntou, até a mãe deles foi lá intervir por eles, olha, Jesus, quando vier o teu reino, não sei se você vai lembrar dessa passagem, pede para que um sente à sua direita e outro à sua esquerda. Aí Jesus achou aquilo lá muito, é, bem, vou dizer, abusado da parte da mãe deles, mas assim, Jesus falou: não compete a mim dizer quem vai sentar à minha direita, quem vai sentar à minha esquerda, mas Deus que está no céu, isso que vai dizer. Quem vai sentar à direita de Cristo é a noiva, do lado esquerdo Deus e do lado direito a noiva de Cristo. Ela está ali, é a noiva, né? A, a, Deus, aliás, Deus, a Jesus está à direita de Cristo ali e nós também à direita de Cristo. Então, assim, esse mover da autoridade é dado à igreja, à noiva. Então, ninguém que não participe da noiva de Cristo, então, os convidados, a gente vai ver isso. Os convidados da boda do Cordeiro, de Adão até João Batista, eles participam do casamento, mas eles não podem sentar ali do lado direito de Jesus, porque isso cabe à noiva. Ela senta ali do lado dele, do lado de Jesus. E isso é muito importante, porque essa autoridade Deus dá. Assim que ele fala para João, nascido de mulher não existe ninguém maior do que João, mas o menor no reino de Deus, na igreja, é infinitamente maior do que João Batista. Isso é bem legal, né? Porque Deus traz essa autoridade. Voltando lá em Mateus 5, então você anota aí as bem-aventuranças, tem na apostila também. O verso 7, olha só, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão aí misericórdia. E aí, olha só, Apocalipse 20, né, nós temos aí, bem-aventurados aqueles que alcançam a misericórdia do Senhor. Apocalipse 20, verso 6. Quem é que alcançou a misericórdia do Senhor, senão aqueles, bem-aventurados os santos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, nós vamos reinar ali com Jesus na terra durante 1000 anos, antes de ele trabalhar no coração e na vida de todos aí, de uma vez por todas, e encerrar a ação do pecado no mundo. Lembrando que esses 1000 anos, e a gente vai ver sobre isso, o pecado, Satanás vai estar preso, mas o pecado, infelizmente, ainda vai existir. Nós vamos depois falar bem isso. Voltando lá para Mateus 5, né? Mateus capítulo 5,
Então, vamos lá, olha só. A misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque, lógico, verão a Deus aí. Voltando lá para Apocalipse 22:7, vamos lá, Apocalipse 22:7. Eis que vem sem demora, bem-aventurado aquele que guarda a profecia desse livro que a gente acabou de ler. É feliz aquele que guarda tudo que está escrito e acredita nisso. Voltando para Mateus 5, vamos lá para a última bem-aventurança, aí Mateus 5. Na verdade, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. E aí, pode, o verso 11, bem-aventurados sois, e aí, feliz, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. E a última bem-aventurança de Apocalipse, das 7, o verso 14, em Mateus temos 8 aí, em Apocalipse 7, mas Apocalipse 22, o verso 14. A última bem-aventurança. São 7 bem-aventuranças. Isso. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assistam direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E aí, de novo, essa questão da porta. Então, nós temos aí 7, desculpa, 7 bem-aventuranças que aparecem no livro de Apocalipse, fazendo referências às bem-aventuranças que Jesus vai citar no Sermão do Monte. Todas elas têm uma ligação. A gente pode trabalhar depois mais nela aí, mas a princípio era isso. Segundo Pedro, vamos lá para segundo Pedro 1:4. Segundo Pedro 1:4, só para depois a gente. Segundo Pedro 1:4, ele diz assim, ó, pelas quais não têm sido doadas, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornemos, ou vos torneis, coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Amém. Todas essas bem-aventuranças não nos são dadas, né, pela grande promessa de Deus, de que vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Cada bem-aventurança daquela nós vamos receber. E é legal porque depois essas bem-aventuranças vai falar sobre as igrejas. Elas também estão ligadas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia ali. E vai ser bem legal porque a gente vai fazendo essa comparação depois, e até com essa questão do número 7 aí. Amém? Obrigado aí pela honra de estarmos juntos aí, que cada bem-aventurança dessa possa nos alcançar hoje, em nome de Jesus. Ó Pai, quero agradecer pela Tua palavra, agradecer pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que cada promessa dessa, cada bem-aventurança dessa, Deus, alcance a cada um dos Teus filhos neste dia, para que possamos experimentar todo o bem, toda a graça, todo o poder, todas as maravilhas que o Senhor prometeu através da sua Escritura e certamente cumprirá sobre nós na autoridade do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, que Deus abençoe as nossas vidas aí nesse dia, em nome de Jesus.